Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 15 de outubro de 2022, são 8h06 da manhã e vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar e é o que eu vou realizar. Então vamos lá. O que seria? O que seria de fato uma pedra no lugar? A questão é que nem sempre dá para a gente acreditar que a gente tudo pode solucionar. Há coisas que nós estivemos a realizar como consequência do nosso pensar. Por isso Deus me disse para um novo tempo. Um novo tempo eu, de fato, criar e deixar, de fato, todo um pensamento estruturar e ter a devida coragem de assentar esse pensamento num lugar. Eu fiquei a pensar na sabedoria que João Batista esteve a deixar. Sim, já que ele esteve mesmo a passar, deixando a sua marca em todo lugar. Com toda certeza, João Batista soube encaminhar todos aqueles que estiveram a desejar, sim, para o seu próprio lar. Porque não basta a gente confessar, ter conhecimento, buscar sabedoria, é preciso sentir algum tipo de alegria, sim, no seu dia a dia. Por isso o divino me disse: confia, 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 confia. A questão é que a semente da confiança muitas vezes pode nos trazer lembranças. Sim, porque você não pode apenas plantar a semente desconsiderando as condições que o terreno está. Assim, quando você for analisar a terra para a semente da confiança depositar, você vai se lembrar de uma coisinha aqui, de uma coisinha acolá, de uma coisinha aqui, de uma coisinha acolá. E de repente até uma história de vida você é capaz de contar, levando em consideração todos os elementos que a terra está a mostrar. Assim eu vi um menino passar. Não posso falar que a cena era algo bom de se olhar. A questão é que quando a gente começa a imaginar a possibilidade do morto levantar, a gente tem que, de fato, caixão comprar. Porque se a gente ficar esperando a certidão de óbito tirar, muito mais difícil será o caixão você, de fato, comprar. O divino sempre me disse para considerar, sim, os polos do lugar. Porque se eu for de fato medir a distância que há, sim, entre o lamentar e o festejar, eu vou ter que considerar todas as páginas que a escritura esteve a nos dar. Sim, qual a distância que há entre o livro da lamentação e o livro dos festejos? Sim, e não é fácil. Não é fácil, de fato, você compreender
o que é separação. Sim, muitas vezes a gente abre reclamação para falar de aglomeração. O problema é quando o coração, sim, o coração entra numa espécie de erupção. E aí precisa e muito do pulmão. Deus sempre me disse para considerar aquilo que o ser humano é capaz de realizar. Puxa vida, algo de cunho muito particular, lágrima derramar. Naquele dia, eu vi de fato um menininho chegar. Fiquei pensando no que uma criança poderia representar diante de uma gente que com toda certeza só deseja festejar. E quanto mais de algum modo alguém facilitar, mais festejos e mais festejos e mais festejos. O problema é a gente encarar cada festejo do lugar. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples a gente porta trancar. E por que disso eu estou a falar? Porque Deus me disse para na linha do tempo eu voltar. E considerar. E considerar, de fato, cada coisa. Cada coisa que numa igreja eu poderia encontrar. Bem verdade que não é fácil. Não é fácil, de fato, a gente santificar pessoas no lugar. A questão é que quando a gente resolve pessoas a gente santificar, muito mais difícil é a gente derrubar santo de pau oco no lugar. Porque a santidade não está em um altar a gente representar. A santidade está em respeitar aquele que de fato é o ser vivo do lugar. Aquele que nós devemos de fato celebrar em cada momento que assim a gente desejar e muitas vezes até precisar. E por que mais uma vez disso eu estou a falar? Porque não será fácil. Porque não será fácil a gente de fato apresentar justificativa. Justificativa para tudo que aqui esteve a passar. Talvez eu devesse mesmo criar condições de vida para a criancinha brincar, criancinha celebrar, criancinha lamentar, criancinha até espernear. A questão é que quando a gente resolve de fato encarar a dura realidade do lugar, a gente fica sem saber de onde começar. Sim, não é fácil a gente pegar uma folhinha e ver anjo aqui, anjo acolá. Não é fácil a gente pegar um calendário para a gente de algum modo se encontrar. A questão é que há tanta coisa para se mostrar, que penso que nós não conseguimos mesmo separar o joio do trigo do lugar.
E se não conseguirmos separar o joio do trigo, para uma situação a gente dominar, como é que nós vamos poder celebrar as conquistas que de algum modo nós estivemos a buscar como um fato concreto? O problema de fato é o mundo descoberto. E se o mundo está tão descoberto, não adianta mais a gente fazer protesto. Muito menos a gente buscar cantiga para a gente, de algum modo, se encontrar em cada verso que a cantiga buscar. Ou a gente resolve mesmo o bom terno usar, para a realidade a gente encarar, ou a vida vai nos atropelar. E é de um modo muito difícil da gente sustentar a nossa língua no lugar. Quando a gente sai para passear e vê uma torre de Babel no lugar, puxa vida, a gente fica sem saber usar a bússola para nos orientar. A gente muitas vezes até compreende que há a chance da gente falar todas as línguas daquele lugar. A questão é que a gente deve considerar onde a Torre de Babel está, para a nossa sementinha a gente plantar. Se a gente ficou o tempo todo fora do ar, a gente não consegue alcançar a dimensão do que a Torre de Babel esteve a realizar. E o tempo todo, a Torre de Babel esteve a nos explorar, levando em consideração o lugar onde ela esteve. Esteve, de fato, a se alicerçar. E daí em diante, é só carniça. É só carniça para o povo do lugar. Levando em consideração que a Torre de Babel soube comercializar segredo militar. Levando em consideração que a Torre de Babel soube mesmo, vamos dizer, bomba, comprar. Levando em consideração que a Torre de Babel soube costurar plano para carne podre a gente de fato eliminar. E se eu for puxar tudo aquilo que a Torre de Babel esteve a realizar para o terreno prejudicar, eu teria que de fato pensar se a Torre de Babel não entregou a nossa cabeça para lá, considerando de fato o que ali poderia se dar. E ali ser capaz de tudo costurar, deixando de fato a casa, a terra, o terreno, o pequeno. Puxa vida, como é que esse mundo tornou tão pequeno? Será que ali o tempo todo Alá esteve crescendo? E por que nós
nós estivemos de fato absorvendo toda a sabedoria. Toda a sabedoria que ali esteve crescendo. Não é fácil. Não é fácil, de fato, a gente apresentar a Torre de Babel em nenhum lugar. Não é fácil a gente calcar a nossa própria vida no lugar. Não é fácil a gente assinar certidão de óbito. Sim, certidão de óbito, antes mesmo do caixão chegar. Dando a certeza de que a gente esteve a analisar e é assim mesmo que a coisa está. Morte cerebral não é para qualquer um avaliar. Mas levando em consideração que a Torre de Babel esteve a realizar, com toda certeza, a gente não iria errar, dizendo que no necrotério a gente esteve a entrar e a gente só viu baba no lugar. E é tanto baba, tanto baba, tanto baba, tanto baba, que aqueles que um dia estiveram a babar pela soberania que nós, puxa vida, estivemos a conquistar, penso que, infelizmente, há um certo pesar. É a diferença entre pesar, lamentar e festejar. O certo ali poderia nos dar. Eu poderia perguntar como é que a gente pôde se distanciar tanto assim de coisas básicas. Sim, do dito beabá. Se o inglês eu soubesse falar, com toda certeza eu não iria à língua de ali festejar. Eu iria de fato barrar a língua de ali naquele lugar, deixando claro que existe de fato uma identidade a se tirar. E você ser capaz de identificar quem é ali, quem é lá, para você não babar. Babar, babar, babar. Como alguém pode mesmo nos ajudar? Se a gente não consegue enxergar coisas que a gente deixou de nomear. Quando a gente aceita mesmo mergulhar nas profundezas, sem se preocupar mesmo com coisas que era necessário separar. Mas mergulhar por mergulhar só tende a nos prejudicar. Quanto mais eu mergulho no mar e não tenho a coragem de separar pedra do lugar e dar nome àquilo que esteve a se passar, mais eu estive de fato a fraquejar. Todas as minhas fraquezas, todas, estiveram a nomear. Enquanto eu ficava mergulhando em céu de pedra, em nuvem de vento, sem conseguir de fato viver dor e lamento, alguém o tempo todo esteve absorvendo tudo aquilo que um dia eu estive colhendo.
A questão é que quando a gente senta para gravar e vê tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa a se espalhar, se a gente conseguir juntar, que tipo de coisa eu poderia de fato ofertar? Que tipo de leitura eu poderia realizar? A não ser essa. A não ser essa que eu estou a realizar. Se eu esperei o tempo passar, e quanto mais eu estive a esperar, mais eu vi a coisa complicar. Um espelho eu posso pegar e de fato o retrovisor eu usar e ver quantas oportunidades eu estive a deixar. Acreditando que de algum modo, a coisa em si iria melhorar. Mas se um pé de espinheiro eu estive mesmo a plantar, qual é a possibilidade do pé de espinheiro se transformar numa macieira no lugar? Para eu, ao menos, conseguir me enxergar. Enquanto lei de gravidade. E a maçã, com toda certeza, eu controlar. Eu não posso mesmo desconsiderar os riscos de aqui estar. Sei que é perigoso caminhar. Sei que é perigoso continuar vivendo como se nada eu estivesse a realizar. A questão é que Deus me disse para caminhar, considerando a terra e o lugar. Eu não posso protelar. Quando Deus me disse para os vídeos eu publicar, foi na certeza de que eu jamais iria renunciar à minha vida no lugar. Mas eu não quero mesmo a minha vida tirar. Sim, porque se eu desconsiderar tudo que eu estive a realizar, é o mesmo que me suicidar. E isso eu não vou realizar. Por isso, se eu precisar falar de segredo militar, eu assim vou realizar. Porque se nós formos capazes de tanta coisa, a gente pegar, acredito que a gente tem capacidade de enxergar o lado B e o lado A. Acredito que a gente sabe exatamente do que eu estou a falar. Acredito que já não é tão difícil buscar as minhas palavras nesse lugar. Acredito que a gente saiu do beabá. E até na universidade, muitas vezes a gente esteve a entrar. Acredito que tem sábio o suficiente para
essa briga, sim, separar. Essa é a palavra. Eu acredito que nós chegamos num determinado patamar que ninguém pode nos derrubar, nem nos tirar o direito de avançar. Por isso Deus me disse, deixa esse recadinho lá. Não vão poder mais justificar. Certifico que se tornaram doutorados do que Deus esteve a enviar. O que precisam mesmo é apenas a carteira de identidade tirar e me mostrar. É apenas isso. Quando assim a gente realizar, a gente vai poder deitar e esse peso das costas a gente tirar. Mas devo considerar o lado B. Sim, quando em Palmeiras eu estive a morar, eu sempre costumava atravessar a rua para do outro lado eu brincar. E se eu fui capaz de atravessar a rua para do outro lado eu brincar, eu tenho que considerar todas as pessoas daquele lugar. Nem Lígia, nem Maria da Loja, nenhuma das duas nunca me expulsou do corredor da casa delas, nem daquele passeio. Nunca. Elas nunca disseram pra gente, não, vamos brincar em outro lugar. E olha que a gente costumava abusar. Era o dia todo ali, brincando no passeio ou no corredor daquela casa. Sempre, sempre. De manhã, de tarde, de noite, a hora que a gente desejasse. Aquelas duas pessoas jamais estiveram a me falar, eu quero descansar, brinque em outro lugar. Nunca. Deus sempre me diz para considerar o lado B e o lado A. Eu vou considerar todas as pessoas daquele lugar. Qualquer pessoa que desejar. Comigo está. Qualquer pessoa. Eu devo avisar. E considerando que eu vou estar com qualquer pessoa daquele lugar, uma torre de Babel, eu não vou edificar. A língua delas eu vou falar. A língua de cada pessoa que me procurar eu vou falar. Foi assim que por lá eu estive a passar. Compreendi cada língua daquele lugar. Eu tenho um passado lá. Um passado que o divino fez questão de preservar. Se Cássia eu estive a enterrar e a vida dela eu não estive a encontrar, por tudo aquilo que
comigo esteve a se dar, o divino, ele esteve de fato a preservar essa consciência. Essa consciência que eu vou buscar. Para eu ter vida particular. Sempre foi assim. E eu não posso mentir. Não escolhi mentir. Não há vida em mim. Não existe essa possibilidade de existir. Mas o meu mundo divino construiu para mim. E eu entro todos os dias ali para poder, de fato, respirar aqui e ter o direito de sentir algo de bom em mim. Isso eu consegui. E se eu conseguir, eu pude ser vivo aqui. Independente. Independente de qualquer um aqui. Independente. Se em algum momento eu senti que tiraram tudo de mim, o divino esteve a construir as condições do meu ir e vir. E é sobre isso que eu estive a agir, considerando o ser vivo que existe em mim e o meu direito de ir e vir. Deus me disse para deixar esse recadinho aqui. Eu nunca estive a desistir de sorrir. Eu não vou desistir de sorrir. E se não vou desistir de sorrir, eu não desisto. Nunca desisti de ninguém aqui. Que fazem parte desse mundo que o divino Deus deu para mim. E que eu soube construir dentro de mim. Somos doutores, sim. Não vão poder negar isso para mim. Obrigada, obrigada e obrigada. O divino me disse, confie, confie, confie. Então eu posso sorrir com essa confiança. Vocês podem agir. Tem sabedoria, ciência do que está por vir. Bom dia. E é sem nenhuma hipocrisia. Cada um tem a sua própria sabedoria. E cada um com toda certeza nela confia. Eu confio na minha. Força bruta, eu sempre seria. E a minha força, com toda certeza, eu lapidaria. Assim a minha vida preservaria. E até sorriria. Bom dia.